E hoje eu quero falar sobre a unção da alegria ou unção do riso. Você já ouviu falar? Já viu alguma coisa assim na internet ou acontecendo na sua igreja ou em alguma igreja? Olá, tudo na paz? Eu sou a Jéssica, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa unção da alegria, ela pode parecer bizarra e realmente ela é para quem nunca teve essa experiência, nunca recebeu assim ainda o batismo do Espírito Santo, e mesmo as pessoas que são batizadas, que falam em línguas, mesmo assim tem uma certa resistência, um preconceito, eu não sei, uma dificuldade de aceitar que isso possa acontecer porque nunca viveu isso e porque realmente é uma coisa muito diferente. Bom, eu sou cristã desde criança e na minha igreja eu sempre via, a maioria das vezes eram mulheres, começando a rir na hora do louvor, não na hora da palavra, era sempre na hora do louvor que acontecia um mover ali do Espírito Santo. Aí uns se derramavam no chão, outros choravam e algumas mulheres começavam a rir. Simplesmente. E um dia teve uma conferência na minha igreja, onde foram chamados pregadores de fora, bandas de fora, músicos de fora. E eu fui lá bem feliz. E então, na hora do louvor, uma mulher que estava na minha frente, e eu já conhecia ela de vista ali da igreja, mas não conhecia ela pessoalmente. Na hora do louvor, ela começou a rir na minha frente. Começou a rir, mas ao mesmo tempo a adorar. Não é um riso de deboche, é um riso bem forte, mas dá pra ver que não é um deboche da pessoa pelo culto ou pela situação. Mas como eu achei muito curioso aquilo, eu sempre fui muito curiosa, fiquei olhando e pensei, o que essa pessoa tá sentindo, será, né? Pra fazer ela rir desse jeito na hora do culto, na hora da música. E eu ali continuei adorando a Deus. Daqui a pouco eu me esqueci dela e comecei a adorar a Deus, levantei as minhas mãos ali e me veio uma vontade muito forte de chorar. Mas eu não quis chorar, porque eu pensei que era a minha emoção, então eu segurei o choro. Mas depois me vinha uma vontade de novo, forte, de chorar, e eu ainda segurei, comecei a segurar aquela vontade de chorar, mas aquela vontade vinha mais forte. Então eu pude perceber que não era só a emoção do momento pela música, que era Deus querendo me tocar. Quando eu senti aquela presença, sabe, é como se você tivesse parado aí, e alguém, eu não vi nada, mas você sentisse alguém do seu lado. Quando alguém se aproxima de você, mesmo que você não veja essa pessoa, por exemplo, quando você está caminhando assim pela rua e alguém está se aproximando de você, caminhando atrás de você, você não percebe? Você não fica assim, ai, tem alguém perto de mim, atrás de mim? Exatamente assim, aquela presença vinha na minha frente, querendo me fazer chorar. Então teve uma hora que eu me rendi aquele sentimento, aquela presença, e eu comecei a chorar. Só que assim que eu comecei a chorar, no mesmo segundo, sabe, eu chorar foi só assim, um sinal, digamos, Deus te derrama aqui. Assim que eu comecei a chorar, eu comecei a rir. Comecei a rir ali no culto, dar gargalhadas, e ao mesmo tempo que eu ria, e eu ria alto, ainda pensei da mulher ali, pensei coisas da mulher, eu fiz mais fiasco que a mulher que estava na minha frente. Porque ao mesmo tempo que eu ria, eu dizia, aleluia, tu és santo. Mas eu não dizia, eu gritava do fundo da minha alma assim, aleluia, tu és santo, tu és santo. Sabe, aquela presença, ela não me dava vontade, a vontade de chorar sim, eu tive vontade de chorar. Mas quando eu me entreguei àquela presença não estava me dando vontade de rir e de adorar a Deus. Aquela presença estava me fazendo rir. Eu estava rindo sem vontade, sabe? Porque quem vai começar a rir das gargalhadas no momento do louvor? Ali, no momento sério de adoração a Deus. Era como se eu tivesse duas consciências. Se você já teve essa experiência, você vai entender o que eu estou falando e pode colocar aqui nos comentários. Como se eu tivesse duas consciências, a minha consciência humana, que estava assim, Jesus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E outra consciência, que eu creio que seja o nosso espírito realmente ligado a Deus. E aquela presença, que era do Espírito Santo ali, o Espírito Santo estava me fazendo
dar gargalhadas na presença de Deus e adorar a Deus do fundo do meu coração, que eu gritava, e eu não gritava porque eu queria, era uma adoração realmente do fundo do meu ser. E aquela presença era tão pesada e tão poderosa que eu ia até mesmo me abaixando no chão porque eu não aguentava o peso daquela presença. Era como se eu sentisse que Deus estava ali. Assim, não tem como explicar, só estou vivendo isso, mas eu sentia até mesmo a presença de Deus muito forte e a santidade de Deus. Assim, é muito difícil de explicar, mas eu sentia a presença e a santidade de Deus, e aquela presença me fazia adorar a Deus de uma forma muito verdadeira, que eu gritava só: Tu és santo, aleluia, Tu és santo. E a questão do rir, sabe? Lá em Isaías 61, no versículo 3, está escrito assim: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui é o que Jesus fará no reinado de Jesus, quando Jesus viesse à terra, e também quando Jesus vier reinar sobre a terra. Ele vai acabar com toda a nossa tristeza. Muitas vezes, quando as pessoas passam muito tempo angustiada, com problemas muito fortes na sua vida, Deus, ele derrama da sua presença dessa forma, uma forma de alegria. Então, essa presença, essa unção, como dizem por aí, do riso, unção da alegria, ela é real. Eu tive essa experiência e ela é maravilhosa, e depois eu tive outras experiências também nos cultos, e agora eu sei exatamente quando isso vai acontecer. Eu sei, assim, segundos antes, quando a presença de Deus está muito forte no culto, e eu sinto aquela presença vindo, e é só eu me entregar, e ele me enche desse óleo de alegria. E na palavra também está escrito que a unção, o óleo aqui significa a unção. A unção, ela quebra o jugo. Como eu falei, se você esteve muito tempo em dificuldades, com jugo na sua vida, em opressão do maligno, das situações, das coisas da vida, e você se permitiu se entristecer, foi se encurvando, se entristecendo, essa unção, ela te dá um renovo, ela quebra tudo o que o inimigo colocou, sabe, na sua vida de opressão. Ela quebra o seu jugo. Então, por que eu não vou querer uma coisa tão maravilhosa? Por que eu vou ter preconceito? Ali eu não entendi a mulher na minha frente rindo, mas eu não fiquei julgando, eu não fiquei pensando, isso aí não é de Deus, isso aí ela tá se fazendo. Não, eu só fiquei na minha curiosidade. E Deus ali viu e me pegou de vez. Você tá curiosa? Então eu vou derramar sobre você, para que você sinta isso também. Então, quando você vê algo diferente na igreja, não julgue, não diga que não é de Deus, mas não julgue porque você nunca passou por aquela experiência. E eu gostaria muito que você passasse, que todas as pessoas passassem, porque é uma experiência maravilhosa. E não é só para o momento, você leva aquela alegria com você. Então essa foi a minha experiência. Se você já teve essa experiência, coloque aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no botão vermelho abaixo, inscrever-se, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Fique com Deus e até a próxima!